Bem-vindos a uma videoaula sobre Java RMI. O que vem a ser o Java RMI? Java RMI, então, é Remote Method Invocation. Então, é uma invocação remota de métodos. No que a gente utiliza ele? Vamos utilizá-lo em sistemas distribuídos, né? Basicamente, o RMI é uma abstração, né, utilizada para comunicação em rede, né? Ela utiliza a ideia da chamada de método remoto, né? Isso é feito sobre recursos de rede, né, utilizando conexões TCP. Né? Só que é feita uma abstração adicional, né, que fornece para o usuário um serviço de comunicação que opera diretamente, né, sobre objetos e as chamadas a esses métodos desses objetos, né, tornando totalmente transparente, né, para nós como que será realizada essa comunicação. Então a gente basicamente vai acessar com RMI objetos remotos, né, como se a gente estivesse acessando objetos locais. Então, vamos implementar um exemplo usando o NetBeans. Eu vou implementar um exemplo bem simples, onde eu pegarei a data e a hora do servidor. Também farei um exemplo onde eu passo um parâmetro, vou passar uma string para o servidor e ele vai me retornar essa string invertida. Então eu vou criar aqui um novo projeto, uma aplicação Java. Irei criar então aqui dentro uma pasta chamada RMI e vou chamar o meu projeto de RMI Test. Test. Não vou criar uma classe Java principal. Inicialmente, a gente tem que criar então uma interface onde iremos definir quais, né, os métodos que nós iremos disponibilizar remotamente, certo? Então eu vou criar aqui uma nova Java interface, certo? Que as que eu vou chamar então, que esse aqui vai ser o meu serviço. E eu vou criar dentro do pacote RMI. Então aqui, o que a gente deve definir? Devemos definir então qual serão os métodos que eu irei disponibilizar. O primeiro método então, que eu irei disponibilizar é uma string, um método que retorna a data e a hora do servidor no formato de string, certo? Então, eu vou criar então um método público string chamado getDataHora. E um outro método, né, que vai inverter numa string, que se chama public string inverte string, ao qual eu passo, né, como parâmetro uma string. Perfeito. Isso aqui é uma definição de uma interface Java normal. Então, para a gente utilizar, né, com RMI, eu tenho que estender, né, da classe remote. Extends remote. Né, e remote vem de java.rmi. E os meus dois métodos, para que não gere nenhum erro durante a execução do servidor, obrigatoriamente eu tenho então, né, que fazer ele levantar uma possível exceção de remote exception. Então os dois métodos que eu for utilizar, eu tenho que declarar então que eles podem lançar exceções. Certo? Isso que obrigatoriamente tem que fazer, pois serão durante a execução do servidor ou do cliente e irá ocorrer um erro. Perfeito. Então a gente já deve então, agora, a gente teria então que implementar uma classe, né, criar uma classe que implemente esse serviço e depois criar um servidor. Eu irei fazer, né, numa classe só. Então a classe vai implementar então isso aqui e também será o servidor. Então eu irei criar uma classe Java principal,
chamada de servidor. Como no serviço a gente tem algumas peculiaridades a serem tratadas, o nosso servidor, da mesma forma, também, né, terá algumas peculiaridades a ser tratadas. Então ele deve estender, né, unicast remote object de Java RMI.server. E deve implementar, então, aquela interface que eu criei, que é chamada de serviço. Nesse momento, então essa interface, ele está pedindo para eu implementar todos os métodos abstratos. Certo? E ele também está pedindo, olha só, para que eu insira então um construtor, onde eu lance, né, no construtor uma exceção. Que é importante lembrar que dentro do construtor nós temos então que chamar o construtor da classe que está fornecendo herança para a minha classe servidor, né? Então estou chamando o construtor da classe unicast remote object. E vamos implementar também nesse momento então os métodos, né, responsáveis por fazer esse processamento. Aqui eu tenho só retornar então a data e a hora no formato de string. Vou criar então um objeto SimpleDateFormat que vou chamar de SDF. Vou passar, né, um new SimpleDateFormat, passando um pattern para ele. Então vou passar aqui dia a dia, barra mês mês, barra ano ano ano. Daí vou passar também a hora e os minutos. Então ele vai formatar, né, nesse formato a minha string. E daí eu vou retornar então um sdf.format, então, formatar a hora, passando, né, um calendar.getInstance.getTime. Então assim ele vai pegar a hora do sistema operacional e retornar sem muito problema. Agora, então eu vou criar também aqui uma string que vai possuir o retorno. Vou criar então um string buffer chamado strb, que recebe new string buffer, onde eu passo então aquela minha string que vem por parâmetro. Eu só digo que o retorno recebe o strb.reverse. Então, inverto a string e dou um return no retorno. Tá. A string eu tenho que retornar, né, o método do string, né, do reverse dele. E tá perfeito. Agora a gente só tem que fazer o quê? Nós devemos, desta forma, implementar, né, um servidor, certo? Então eu tenho que criar aqui um servidor que vai receber então um new servidor. Estou criando uma instância dessa mesma classe aqui, né? O que ele está reclamando? O servidor recebe um new servidor. Vamos é isso aqui mesmo. Opa. Ele não está pegando aqui o meu... Tá, só um momentinho. E recebe então o new servidor. Agora, certo. Ele não estava só capturando o meu método construtor, limpei e construí, ele capturou corretamente. E eu tenho também circundar isto aqui, né? Vou até mandar ele circundar, gerar aqui, né, o try-catch, que ele pode gerar então um remote exception, né, o qual eu vou jogar um erro no console, né?
o x.getMess. Então, eu tenho uma instância do servidor. Agora eu tenho que definir, então, uma localização, né? Definir uma string localização que vai receber o quê? Vai receber, então, um endereço. O endereço seguido, né, do nome do serviço que eu vou disponibilizar. Então, eu vou colocar aqui /localhost /localhost /serviço. E daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar um método, né, o naming.rebind, né, com a localização e o servidor. E agora ele também, né, eu vou mandar ele, que ele pode lançar uma exceção aqui. Olha só, de URL mal formado, que eu devo fazer um tratamento. Erro de URL mal formado. O que faz o método rebind? Então ele vai registrar, né, no nosso servidor de registro o nome do serviço. Eu poderia usar aqui o método bind, certo? Que também faria a mesma função. Mas, porém, se eu estivesse alterando meu serviço, fosse registrá-lo, já estivesse rodando meu serviço, e eu fiz alguma alteração e vou registrá-lo de novo, usando o método bind, né, ele daria um erro, né, eu teria que parar lá o serviço e executá-lo novamente. Desta forma, né, a gente não precisa fazer isso. Então ele pega, registra e remove qualquer instância, né, que já tenha deste serviço. Feito isso, né, então devemos fazer o quê? Vou limpar então, construir o meu projeto, né, para que ele gere as classes, certo? E agora, olha só, eu tenho que entrar, usando o DOS, eu tenho que gerar uma classe stub. O que seria essa classe stub? Essa classe stub, então, ela vai ter a definição do que vai ser enviado, né, para o cliente, né? Então, é uma classe que vai ser utilizada pelo cliente, né, para a comunicação. Então, eu vou entrar lá no meu diretório, né, cd-rmi. Dentro do RMI eu tenho o diretório, né, do projeto do NetBeans. Olha só, eu vou abrir aqui meu Explorer. RMI, temos RMI teste. Dentro da pasta build, então nós temos as classes, né, que foram criadas, né, pelo Java, compiladas. Então eu tenho que entrar dentro de dist, dentro de build, dentro de classes. Então eu tenho que gerar uma classe stub. Ela vai ser gerada com o comando rmic, né? Então eu vou gerar aqui rmic, certo? E eu tenho que indicar, olha só, rmic, rmi.servidor, né? rmic, rmi.servidor. Eu tenho que colocar o caminho completo do pacote da classe, certo? Então, feito isso, olha só, ele gerou um stub. Essa classe que, digamos, se eu fosse usar no outro cliente, não estou usando o mesmo projeto, teria que distribuir isso aqui com ele, juntamente com a interface que eu quero implementar. Feito isso, a gente já pode criar, então, o cliente, né, que vai utilizar esse serviço, né? Então, o que a gente tem que fazer, né, para utilizar esse cliente? Eu vou criar aqui uma classe, né, um JDialog, que eu vou chamar de cliente. Dentro dele, então, eu vou colocar um campo de texto. Olha só, campo de texto. Um botão para inverter o texto e um botão para obter a data do sistema operacional. Esse aqui eu vou editar, né, o texto dele e vou renomeá-lo para txt texto. Aqui eu vou então dizer que esse aqui tem que inverter. Vou chamar de ptn inverter. Esse outro cara aqui, vou dizer, chamar ele de data hora.
e vou chamá-lo, né, btn data hora. Então o que eu devo fazer? Olha só. Então eu tenho que criar um serviço, né? Tenho que obter uma instância então desse serviço, né, o qual eu vou fazer aqui no código fonte. Então eu vou criar, né, um serviço, serviço recebe null. E na hora que eu inicializar o formulário, então daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar uma string da localização, recebe então barra barra, localhost, barra, e eu coloquei o nome, né, de serviço. Certo? E daí o meu serviço recebe lá o meu enquete de serviço do naming.lookup e passo a localização para ele. Isso aqui, né, claro, pode, né, eu vou gerar aqui só um bloco de try-catch para tratar possíveis exceções, né, try-catch, tratando possíveis exceções, né, que venham a ocorrer. Só que eu vou tratar de uma maneira genérica e vou jogar aqui num JOptionPane.showMessageDialog, né, um possível erro. Tá? Então eu passo null e digo que o erro pode ser, então, o e.getMessage. Então, pode levantar algum erro, dar um inicializar, né, ele vai corrigir o erro. Então, a gente já tem aqui, né, o serviço funcionando. Então, ele já fez a conexão com o serviço, eu fiz um lookup. Ali no servidor eu chamei um rebind, né, para ele registrar o serviço. E aqui, então, eu estou pedindo, procurando o serviço, né, o servidor, né, para obter esse serviço. E aqui na URL, então, se eu estivesse acessando em outro lugar, tem aqui eu vou colocar, né, o endereço do meu servidor de registro. E agora basta a gente utilizar esses métodos. Então, em data hora, que também eu vou jogar um diálogo de JOptionPane.showMessageDialog, passando null, e daí eu digo que hora, data e hora do servidor, e pego, concateno com o serviço.getDataHora. E ele também, olha só, pode, né, lançar uma exceção. Vou só copiar a linha de baixo, né, para caso ocorra um erro, ele lance uma exceção. Da mesma forma, aqui no inverter, então eu vou chamar aqui meu txt texto.setText, né, meu serviço.inverter string, eu pego txt texto.getText. Da mesma forma, também tenho que controlar, né, esse bloco contra possíveis exceções. Certo? Feito isso, basta eu rodar então um comando RMI registry. Então ele vai colocar o servidor no ar. Então, RMI registry, ele vai colocar o servidor de registro, né, rodando. Só então eu executo dentro da pasta classes em build, né, do meu projeto, então eu vou executar o RMI registry. Daí eu preciso executar o servidor, executou sem erros, e vou executar o cliente. Né. Data hora, a data e hora do servidor está escrito errado só. Pegou a data e a hora, e agora eu vou pegar aqui a minha string e mandar ela ser invertida. Certo, pessoal? Então, está concluído, a gente fez um processo aqui, né? Está tudo funcionando, olha só, o meu servidor continua rodando. Né? O que então que a gente tem que fazer? Criar uma interface que implemente, que estenda de remote,
E os métodos, né, que eu definir nessa interface devem lançar remote exceptions. O meu servidor, então, deve estender o Unicast Remote Object e implementar serviço. Daí devemos, né, subscrever o construtor dele, né, lançando um remote exception e chamando o método super da classe Unicast Remote Object. Implementar, logicamente, os métodos definidos na minha interface, né, obter uma instância do servidor, indicar a sua localização, né, e fazer um rebind para registrar então, esse serviço no servidor de registro. E lá do lado do cliente, então a gente deve obter então, uma instância do serviço, certo? Onde eu tenho que passar a localização e fazer um lookup no servidor, né, para obter o serviço. E depois somente usar os métodos que ali eu defini. Bem, por enquanto, sobre o RMI era isto. Espero ter ajudado na busca deste conhecimento. Muito obrigado.